Olá, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre a recolocação da cruz no Morro da Cruz, né? Eu soube pelas redes sociais e também conversando com muita gente aí que o ICMBio, tendo em vista que a trilha do morro está totalmente inserida no Parque Nacional Saint-Hilaire-Lange, negou então a recolocação da cruz. Negou pelo seguinte motivo: diz que o Parque Nacional Saint-Hilaire é uma unidade de conservação federal, de proteção integral, que foi criada por lei em 2001, tá? E é integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, tá? E aquela lei do SNUC, no artigo 28, diz que são proibidas no Parque Nacional, em qualquer parque nacional, quaisquer alterações, atividades, modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos e seu plano de manejo e seus regulamentos. E que até que seja elaborado o plano de manejo, todas as atividades e obras envolvidas no Parque Nacional devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade protege. Bem, não tem dúvida nenhuma que isso, quando o ICMBio se posiciona desse jeito, é uma maneira de interpretar, gente. Não é por maldade, porque lá tem gente que dá melhor qualidade, gente que quer fazer o melhor, mas teve esse tipo de interpretação. O que eu respeito muito, em que pese eu não concordar com essa interpretação. Talvez estão interpretando assim porque precisam conhecer um pouco mais da nossa história, né? Porque essa cruz, desde que a gente é criança e muito antes disso, né, gente, ela era reposta, né? Cada vez que deteriorava, ela era reposta, né? E para repor, eu lembro isso, quando ainda a gente era do grupo de jovens, quando a gente já era criança, a gente subia lá, né? Isso acontecia sempre, pessoas de todas as idades em procissão, e íamos lá colocar essa cruz. Era uma festa, uma alegria no dia que era para recolocar a cruz, né? Por isso que eu gostaria de explicar para vocês por que eu penso diferente do ICMBio, né? Em que pese, repito, respeitar a sua posição, né? Por quê? Porque o direito ambiental, gente, ele é dividido em várias ramificações, né? Eu destaco duas delas: o meio ambiente natural e o meio ambiente cultural. Ambos têm previsão na nossa Constituição Federal, né? O meio ambiente natural, no artigo 225, né? Defende a fauna, a flora, né? E o meio ambiente cultural, no artigo 215 seguintes, né? Então, o natural é constituído por solo, água, ar, atmosfera, fauna, flora, né? Conforme a provisão constitucional, né? Isso está no artigo 225, quando diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O cultural, previsto lá no 215, diz que está garantido a todos o pleno exercício dos direitos culturais, né? E acesso às fontes de cultura nacional, né? E que o Estado apoiará e incentivará a valorização e a difusão de manifestações culturais. Me parece que não há dúvida que nós estamos falando de valorização e divisão e difusão de uma manifestação cultural, né? Que é o caso da nossa cruz, do Morro da Cruz. E o 216 diz que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, né, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Mais uma vez, não há dúvidas que a questão da cultura referente ao Morro da Cruz e a sua cruz, né, faz parte, então, se encaixa, se subsume a esse artigo da Constituição. É muito comum, gente, que hajam conflitos em normas constitucionais, né? A gente não sabe, às vezes, qual norma que deve prevalecer e por quê. No caso do direito ambiental também não é diferente. Se o direito à cultura e o natural se colidem, qual é que deve se sobrepor ao outro, né? É sempre essa dúvida há. Mas nesse caso, eu acredito que não há nem um conflito aparente, porque nós estamos tratando apenas sempre de meio ambiente, seja natural ou cultural. Porque o meio ambiente engloba aspectos naturais, culturais, além de artificiais e de trabalho, né? A proteção dada ao meio ambiente, ela deve estender, então, não só ao meio natural, mas as diversas formas, as diversas dimensões. Inclusive, gente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele considera que manifestações culturais, elas devem ser garantidas e estimuladas, desde que orientadas pelo direito fundamental a ambiente ecologicamente equilibrado.
Não se deve admitir, isso é lógico, é evidente, atividades que sejam lesivas ao meio ambiente, por exemplo, aquelas que tratam animais de modo cruel. Né? Em outras palavras, não é possível, a partir de realizar eventos culturais e esportivos, né, submeter espécies animais a práticas violentas e cruéis. Mas convenhamos, não está nem perto de ser isso o caso da cruz. A cruz, gente, não é a mesma coisa que uma vaquejada, que uma rinha de galo. Né? A cruz é o restabelecimento da memória de um povo, memória do povo de Matinhos. Né? O que me parece que está havendo é uma interpretação, com todo respeito, equivocada, então, das pessoas que não querem permitir a recolocação da cruz no Morro da Cruz. Eu não sei se vocês sabem, e provavelmente também não tenha sido contado isso, não tenha sido levada essa notícia ao ICMBio, mas o Morro da Cruz, ele é tombado por lei municipal, a lei número 242 de 1989, como para a conservação do interesse público. Eu sei disso porque, coincidentemente, o autor dessa lei fui eu quando era vereador e presidente da Câmara de Matinhos. Essa lei foi feita a 4 mãos. Eu e o Dr. João José Bigarella, um dos ambientalistas mais reconhecidos no Paraná e no Brasil, geólogo muito respeitado, que já falecido há pouco tempo, nós sentamos numa mesa e nós estamos preocupados com que o Morro dos Calvados e o Morro da Cruz fosse deteriorado por causa do que estava sendo construído o teleférico. Então fizemos a lei. O que diz no artigo 1º dessa lei? O Morro Escalvado, vírgula, também conhecido como Morro da Cruz, fica reconhecido como bem de valor paisagístico e turístico a partir da cota de 15 metros. Olha, gente, logicamente que se foi reconhecido como valor paisagístico o Morro da Cruz, a cruz, um dos elementos daquele morro, é o elemento de sua paisagem e deve ser preservada tal qual o próprio morro. Tá? Naquela época, gente, havia cruz. É que estava sendo construído o teleférico, como falei, e eles derrubaram aquela cruz. Todos nós temos em nossa memória o Morro da Cruz com uma cruz lá em cima. Todos nós temos uma foto em casa da nossa família, alguém da nossa família, com uma cruz. Eu mesmo tenho uma foto de 1979, onde estava com a cabeça raspada, porque era comum raspar a cabeça em quem passava no vestibular na Universidade Federal do Paraná, e eu mesmo estava eu tenho uma foto assim. O que está faltando, talvez, seja uma explicação da importância cultural da cruz para nós. Alguém que explique a cruz para nós. Não é simplesmente assim duas vigas perpendiculares de madeira que são apenas materiais. Não, elas fazem parte da nossa história. Elas fazem parte da nossa memória. Né? Nossos bisavós, nossos avós, nossos pais e nós mesmos, né, temos isso em nossa memória. Subimos várias vezes em posição para recolocar aquela cruz. O que eu sugiro é que a população, aqueles que estão interessados, procure as autoridades da nossa cidade, os senhores vereadores, o senhor prefeito, para que eles tentem um entendimento com o ICMBio, para que seja recolocado isso, para que eles compreendam a importância dessa nossa memória. Sugiro que procure a Secretaria de Cultura, que procure o Ministério Público, que tem feito um trabalho tão importante em termos ambientais em Matinhos, que interceda junto ao ICMBio, para que permita isso, compreendo que isso é meio ambiente também. É meio ambiente também, que isso é memória, isso é cultura, né? Logicamente, se nada disso ainda der certo, aí ainda tem mais o caminho do Poder Judiciário, que pode garantir esse nosso direito constitucional à cultura, um direito líquido e certo, né? Um direito protegido pela Constituição da República. Tá? Então o recado que eu tenho a sugestão que se resolve isso a princípio através do diálogo. Se não der, a busca daí do Poder Judiciário. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, gente, pela participação, por você ter acessado. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, vai lá, dá um like, né?
e a gente vai continuar assim conversando toda semana por alguma questão importante da nossa cidade. Valeu, gente? Muito obrigado, gente. Até então a próxima.